Bitcoin e criptomoedas em geral, ativos digitais. Bom, vamos falar um pouco sobre criptomoedas, sobre Bitcoin e como eles se relacionam com a economia, né, na prática e como você pode utilizar isso a seu favor. Bom, esse é um assunto que abre um leque, né, praticamente um universo paralelo de informações. Tem realmente muita coisa para se falar. Mas nesse vídeo eu quero focar em alguns fundamentos básicos, alguns conceitos simples. Independente da utilidade, para que serve, se funciona ou não funciona, eles já são uma realidade. Todos os grandes bancos de investimento a nível mundial já dão cobertura, recomendações, ou seja, já se tornou uma realidade presente no mercado financeiro em geral. Então não tem como deixar de olhar para isso, não tem como ignorar, e sim, eu acredito que você deva buscar informações e sim investir um pouco em criptomoedas. A primeira de todas foi o Bitcoin. Ela começou como um conceito teórico, um artigo que foi publicado, né, pensando na possibilidade de existir uma moeda descentralizada, que não viesse de um país, de um banco central e de um governo, mas que tivesse ali uma criação técnica e regras, né, de emissão de novas moedas, tudo dentro de um protocolo muito técnico através de linguagem de programação, através do blockchain, que é o ambiente técnico onde isso se desenvolve. A partir desse conceito inicial, isso foi feito, né? E inúmeras outras moedas, derivações do Bitcoin começaram a surgir e até mesmo outras utilidades. Hoje a gente tem, por exemplo, fan tokens, que são como se fossem criptomoedas, digamos assim, né, de alguns clubes de futebol ou de empresas, né, onde os seus fãs podem ir lá e investir no clube através da aquisição daqueles ativos digitais. Para você negociar com criptomoedas, você, assim como no mercado tradicional, por exemplo, de ações, que você precisa de ter uma conta aberta numa corretora de valores, para você negociar, comprar e vender criptomoedas, você precisa ter uma conta aberta numa corretora de criptomoedas, que são as chamadas exchanges. E elas, você tem corretoras no Brasil, corretoras fora do Brasil, você possui uma infinidade aí de opções para negociar. Até dentro do Brasil, as duas maiores que nós podemos citar seria a Mercado Bitcoin e a Foxbit. São corretoras, foram uma das primeiras a se estabelecer aqui no mercado nacional e elas têm bastante confiabilidade, são corretoras grandes e confiáveis. Você também normalmente não paga nada para abrir uma conta, você só vai lá, apresenta alguns documentos, faz isso pelo próprio, hoje em dia, pelo próprio celular, pelo aplicativo da corretora, assim como por exemplo, na XP, em outras corretoras tradicionais, você consegue abrir a conta. Normalmente não tem taxa de manutenção, você abre a conta gratuitamente. Quando você for comprar, fazer algum tipo de investimento, você faz um TED, né, ou um Pix, uma transferência do seu banco, né, o banco onde você tem conta corrente, conta poupança, e transfere para a sua conta de investimento na corretora ou na exchange. Então, quando a gente fala normalmente de corretora, estamos falando de mercado tradicional, onde você investe em ações, fundos de investimentos, fundos imobiliários, renda fixa, e exchange a gente está falando dessa nova economia, ou seja, dos ativos digitais, que seriam as criptomoedas, os tokens, os fan tokens, utility tokens e por aí vai. Já temos até obras de arte, né, digitais, os NFTs, que são também negociados normalmente em corretoras. Agora, como fazer, né? Como entrar nesse mundo, já que é tanta informação, tanta coisa para estudar, tanta novidade e se atualiza muito rápido, porque é um braço de tecnologia, então acaba atualizando muito rápido as informações a cada semana, né, é uma avalanche de informação. Bom, uma ideia possível é você de repente realmente utilizar o conceito da diversificação, ou seja, colocar um pouco de dinheiro em alguns desses ativos. E o interessante é que sempre tem a possibilidade de você comprar um lote bem pequeno, ou seja, uma unidade de Bitcoin custa muito dinheiro.
mas você pode comprar uma fração dessa unidade. Ou seja, colocar ali R$100, R$200, um valor que seja confortável para você. E uma ideia muito interessante, como esses ativos são muito exponenciais, né? O que eu quero dizer com exponencial? São ativos que têm muita volatilidade, eles sobem e descem muito, né? A variação do preço, a variação da cotação diária é impressionante, é muito mais volátil do que o mercado tradicional de ações. E isso tem uma justificativa, se deve ao fato de ser um mercado novo, né, com menos liquidez e também por outros motivos de fundamentos técnicos tem uma volatilidade maior. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim, é sim uma incerteza, né? Volatilidade traz incerteza, quanto mais volátil, quanto mais agitado é o grau de variação desses preços dia após dia, menos certeza do preço futuro nós temos. Então nós temos mais incerteza do quanto vai estar custando amanhã ou depois de amanhã. E aí é um desafio maior investir em ativos desse tipo. Mas é interessante porque quando eles entram em valorização, eles são muito exponenciais, ou seja, crescem muito rápido, né? Dá 100, 200, 300% de lucro ou até mais, dependendo do ativo que você escolheu. Mas é muito difícil analisar, você pode ir por um caminho de uma análise mais fundamentalista, de conhecer tecnicamente o que aquela moeda faz, se ela é boa ou não é, né? É um caminho bem técnico. Você pode ir pelo caminho da análise gráfica, ver a tendência dos preços, também é um pouco difícil porque são muito voláteis. Ou você pode simplesmente usar da diversificação. Como seria essa ideia? Por exemplo, nós temos o site CoinMarketCap, vou deixar aqui na descrição e na tela para vocês o nome, CoinMarketCap. É um site que dá cobertura no mundo todo, é um site gratuito, e ele reúne, ele cria um ranking das top 100 criptomoedas por capitalização de mercado. O que é a capitalização de mercado? É o preço da moeda multiplicado pela quantidade de moedas que está disponível e o volume que é negociado diariamente. Ou seja, ele está levando em consideração o tamanho dessa moeda no mercado. Então, quantas pessoas estão negociando, qual é o volume médio diário, quantidade de moedas ou de ativos disponíveis ali e o preço em si. Então, ele ranqueia ali as 100 principais e você pode, por exemplo, usar essa lista como uma referência para investir, talvez não nas 100, mas selecionar 10 ou 20 ou 30. Quanto mais você espalhar, melhor, porque mais diversificado você vai estar. Ou, né, não necessariamente pegar ali as primeiras, porque tem um detalhe. Quando você começa a investir nas principais, por exemplo, nos ativos que já têm a maior capitalização, Bitcoin um deles, Ethereum outro, eles já estão bem valorizados. Por outro lado, né, sim, você deve se expor um pouco, você pode se expor um pouco a esses que já são mais valorizados e que podem continuar se valorizando. Por outro lado, os que estão lá no finalzinho da fila, né, quase na 100ª posição, eles têm uma chance de valorização maior, porque eles podem vir nos próximos meses ou quem sabe anos passar a se desenvolver mais, assim como o Bitcoin já foi no passado. Ele já teve menos relevância, hoje ele ocupa um espaço maior, e esses que estão para trás na fila podem ganhar um espaço maior, então eles têm uma chance de valorização maior. Então, espalhar um pouquinho, né, que seja ali R$10, R$100 em cada uma delas, decidir montar um portfólio com, de repente, 10, 15, 20 unidades diferentes, pode ser um bom caminho para você começar a se expor a esse novo universo de criptomoedas. Agora, trazendo para a economia, onde as criptomoedas se encaixam nas categorias de ativos, né? nas classes de ativos? Nós sabemos que nós temos as rendas fixas, que são os ativos considerados mais seguros, ou seja, que têm menos volatilidade e que pagam rendimentos mensais, semestrais ou até mesmo anuais. Temos a renda variável, que são as ações, as cotas de fundos de investimento, que já são mais voláteis, ou seja, trazem uma incerteza maior, mas que também trazem uma rentabilidade maior quando você está certo ali nas análises e acerta a direção. E as criptomoedas, aonde elas se encaixam? Bom, antes de falar das criptomoedas, nós temos ainda no mercado tradicional
Algumas classes de ativos como, por exemplo, o dólar, né, a própria taxa de câmbio, o ouro, a prata, que são o petróleo, que são commodities que correm um pouco por fora dessa correlação com a bolsa e elas acabam se tornando ativos de defesa na sua carteira de investimento. Então, é sempre recomendado você ter uma parcela do seu patrimônio, 5 a 10%, nesses ativos de proteção, como o próprio dólar em si, você se proteger contra a desvalorização da sua moeda é interessante, o dólar é uma moeda forte perante o mercado internacional. O ouro também costuma se valorizar na contramão da bolsa de valores, então ele acaba defendendo um pouco a sua carteira como um todo. E aí sim, as criptomoedas elas entram nessa mesma categoria de proteção, de cobertura para a sua carteira como um todo. Então ter um pouquinho não é muito, né? É no máximo 5, 10% do seu patrimônio total, talvez até menos para começar, exposto em criptomoedas, é uma ideia muito inteligente, é uma ideia que tem um fundamento econômico por trás, porque eles são também, hoje em dia, ativos de defesa, ativos utilizados para fazer cobertura de carteiras de ações, de carteiras de investimento em geral. Porque eles acabam operando um pouco na contramão do mercado, se valorizando quando a bolsa está caindo e assim, né, vice-versa. Então é interessante, né, faz sentido econômico, já é uma realidade, já é coberto por todos os bancos de investimentos, casas de análises, corretoras, e a gente não pode ficar para trás, né, tem que se atualizar, tem que entender um pouco. Não necessariamente você entender o detalhe técnico da coisa, né, como funciona, se vai utilizar ou não vai, mas é colocar um pouquinho de dinheiro ali, diversificado, e aí você está se expondo a uma possibilidade de defesa do seu patrimônio, mas também de lucro, né, e de ganhar um bom dinheiro no futuro com esse tipo de ativo. Bom, espero muito que você tenha gostado desse conceito. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu elogio, a sua dúvida. Se ficou alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, vai ser um prazer te responder. Deixa aqui embaixo o seu comentário e principalmente compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo nos grupos de estudo, com os seus amigos que estudam o mercado financeiro. Vai ser muito bom para ajudar no crescimento do canal e também para você trocar opiniões e debater, ajudar nos seus estudos. Também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo.